Então, boa noite a todos. Eu aviso que a aula está sendo gravada. Hoje é a aula do dia 20 de abril de 2021. Essa aula é uma aula síncrona para a turma 1 e aula assíncrona para a turma 2. O tema da aula de hoje é a fisiocracia, ou pensamento fisiocrata. Então, durante a apresentação, eu vou seguir aquele roteiro, que eu já havia mencionado, anteriormente, em aulas anteriores, que na apresentação de toda escola, primeiro eu vou tratar do contexto histórico, no qual surgiu essa escola, e, posteriormente, a gente vai tentar discutir cada um dos princípios ou dogmas, ou pressupostos de cada escola do pensamento econômico, certo? Então, vai seguir o mesmo roteiro que a gente utilizou para a discussão da escola mercantilista. Diga, Leandro, você quer falar alguma coisa? Você levantou a mão? Libera o seu áudio. Foi eu que levantei. Sobre os fisiocratas, só tem, no caso do livro do Hunt, só tem, se não me engano, as duas últimas, digamos assim, que subtópicos do capítulo 2, ou tem algum outra referência? Não, eu mandei para vocês, um outro manual de História do Pensamento Econômico, que é o do Stanley Bro. Eu não consegui anexar no CIGA, mas eu deixei no Classroom. Eu deixei o link para vocês baixarem o livro, que ele é de 60 megas. Aí, com esse tamanho, eu não consigo anexar. Se você procurar ver os murais lá, mais abaixo, que eu já mandei tem algum tempo. Eu deixei o link, do Stanley Bro. É um capítulo inteiro sobre fisiocracia. Viu, Arthur? Você procura lá no Classroom, tá bom? Eu vou até aproveitar para não... Aproveitar que você falou, Você comentou isso até para não ter problema, aluno, os alunos... Então, eu vou deixar aqui, tá bom, no link para vocês. Acabei de mandar. Vou mandar também pelo cigarro. Bom, mandei pelo CIGA, certo? O link, tanto para a turma 1 quanto para a turma 2. Vocês chegaram a verificar se chegou o e-mail? Chegou. Pronto, ótimo. Eu deixei lá no Classroom, esse link. Mas aí eu já mandei aqui pelo chat, mandei pelo CIGA também. Bom, vamos dar início aqui à discussão, da fisiocracia. Veja bem, a discussão sobre a fisiocracia, ela não vai demorar tanto, porque nós só vamos aqui trabalhar basicamente com um autor, que é o François Quesnel, tem um outro também que é o Turgot, mas eu só vou tentar me aprofundar na discussão do pensamento de François Quesnel, principalmente no tableau économique, o quadro econômico dos fisiocratas. Então, eu vou explicar esse quadro, vou explicar na próxima aula, que será assíncrona para vocês, que é a aula de sexta-feira.
A importância desse quadro é que esse quadro ele é a primeira tentativa, né, de explicação macroeconômica, né, dos fenômenos, né? Então, esse quadro econômico dos fisiocratas, né, ele contém um germe daquilo que viria a ser conhecido posteriormente, né, como macroeconomia, né? Significa o quê? Tentar compreender os fenômenos econômicos do ponto de vista do conjunto das relações, né, que envolvem todos os agentes num determinado sistema econômico, agentes da economia, né, num determinado sistema econômico. Então, no sentido de compreender como é que a riqueza é produzida, né, em termos macros, e como se distribui, né, a riqueza entre os diferentes agentes da economia. Então, dada essa importância, né, do quadro econômico, você vai estudar macroeconomia, que é uma área extremamente importante hoje, né, toda a discussão que vocês veem nos noticiários, né, política monetária, política fiscal, tudo isso é objeto de estudo dentro da macroeconomia, né. Então, em função disso, eu vou fazer uma discussão, né, sobre esse quadro, né, esse quadro do Kesner para a próxima aula. Bom, vamos trabalhar agora um pouco do contexto histórico, né, no qual surge essa escola. Bom, a fisiocracia, né, o pensamento fisiocrata, ele é restrito, né, à França, né? Então, foi uma escola que surgiu e se desenvolveu no âmbito do território francês, certo? E é uma escola que teve vida curta, digamos assim, né? Então, o período de auge da fisiocracia, né, ou o período em que ela se tornou hegemônica, né, no pensamento econômico, diz respeito basicamente a 20 anos, que são os anos de 1756 até o ano de 1776. Né? Qual a importância desse ano de 1776? Porque nesse ano é que o Smith, né, é o ano em que ele publica a sua principal obra, né, sua obra seminal, né, A Riqueza das Nações. Vocês já devem ter ouvido falar. Né? O Adam Smith, é considerado o pai da economia política. Né? Então, a partir da publicação dessa obra, né, de sua principal obra, sua obra-prima, digamos assim, a escola fisiocrata, ela praticamente desaparece de cena, digamos assim, né? Mas a importância da fisiocracia, de se estudar o pensamento fisiocrata, é porque no pensamento fisiocrata estão muito dos germes, né, do que viria a se constituir nos dogmas ou nos fundamentos, né, do pensamento clássico, né, do pensamento liberal clássico, ou da economia clássica, né, que tem como principais expoentes Thomas Malthus, o próprio Adam Smith, né, que é o pai da economia política, e o David Ricardo, né. Então, por isso que a gente sempre, em todo curso de História e Pensamento Econômico, sempre reserva um espaço para se dedicar ao estudo dessa escola, né. Ela deu contribuições seminais, né, ao, e que contribuíram para a evolução da ciência econômica, né. Então, apesar de ter sido uma escola que durou basicamente 20 anos e que ficou limitada, né, ao território francês, as contribuições desses autores foram contribuições que sobrevivem até hoje, né, sobrevivem até hoje. Então, isso faz com que haja necessidade de se estudar o pensamento desses autores. Bom, então, essa escola, ela surge, né, no início da segunda metade, né, do século XVIII, 1756, mais ou menos,
vai até 1776, 20 anos. Se a gente tentar compreender do ponto de vista histórico, né, o que era a França desse período? Né, o que era a França desse período? Ora, a França, nesse período, né, esse é um período pré-revolucionário, né, porque você tem a Revolução Francesa a partir de 1789, né? Então, a França desse período era caracterizada pelo antigo regime, né? Então, era uma sociedade de fortes traços feudais, certo? Fortes traços feudais. Então, a França, a França pré-revolucionária, né, era uma sociedade de traços fortemente feudais, né, que era dividida, era uma sociedade que estava dividida em três estratos principais, né? Então, no primeiro estrato, você tinha a classe dominante, que correspondia à nobreza, né, e ao clero, que os historiadores também chamam de primeiro estado. No segundo estrato, né, dessa sociedade específica, você tem os indivíduos que são responsáveis pela administração do reino, né, pela administração na administração do ponto de vista de como administrar a riqueza, né, que era produzida no conjunto dessa sociedade, né? Então, aí você tem indivíduos responsáveis tanto pela administração, né, pública, por exemplo, né, pelas tarefas administrativas que cabiam naquele período histórico específico, certo? Então, aí você entra toda a burocracia estatal, funcionários públicos, militares, né? E pessoas responsáveis pela administração do reino, em geral, né? Governantes e por aí vai. No terceiro estado, você tinha a classe produtora, que eram os camponeses, né? Porque a França desse período era uma sociedade que tinha como base econômica essencial a agricultura, certo? A agricultura. E além dos trabalhadores da classe trabalhadora da época, né? Que eram os camponeses da época, nós tínhamos também os mercadores, né? Que estavam, digamos assim, na base da sociedade, né? Eles não correspondiam à classe dominante da época, né? Então, vocês vejam a importância que foi a Revolução Francesa, né? Que a Revolução Francesa não só permitiu, né, tirar o poder da nobreza, né, da nobreza feudal, bem como também possibilitou a essa classe de mercadores, né, ascender ao poder político na França, daquele período, né, final do século XVIII. Né, final do século XVIII. Mas antes da Revolução Francesa, os mercadores, né, os burgueses da época, né, os pequenos produtores e a parte da burguesia responsável pelo comércio, ela não fazia parte, né, da estrutura dominante dessa sociedade, ou dos estratos dominantes da sociedade. Né? Ela correspondia à base. Né? Então, essa classe social, inclusive, de mercadores, né, que posteriormente vai se tornar a classe dominante da França, né, pós-Revolução Francesa, eles não tinham nenhum tipo de prestígio social. Né? Daí o caráter fortemente feudal dessa sociedade, né, que a gente também chama de período do Antigo Regime, né, na França. Então, nós temos aí, se a gente pensar como um todo, né, no contexto histórico como um todo, se a gente pegar esse período de 1756 até 1776, nós temos uma sociedade, né, em período de transição, né, uma sociedade de caráter fortemente feudal, né, transitando para uma nova forma de sociabilidade, uma nova forma de sociedade, que é a sociedade burguesa, a sociedade capitalista, certo?
Então, em função de ser um período transitório entre dois modos de produção, o pensamento econômico da época, ele vai, de certa forma, refletir novos tempos, né? Vai refletir novos tempos. É tanto que alguns autores, né, até atribuem importância decisiva, né, do pensamento fisiocrata na Revolução Francesa, né, na eclosão da Revolução Francesa, principalmente a partir de 1789, certo? O que eu quero deixar aqui, o que eu quero acentuar para vocês, né, para compreensão, né, bem sintética desse período, porque aqui a gente não vai falar, aqui não está discutindo história econômica, está discutindo a historiografia do pensamento econômico. Então, eu sempre vou ser sucinto na recuperação, né, da história econômica do período, né, de cada período que a gente analisar. É uma sociedade de caráter eminentemente feudal, né, na qual as contradições de classe atingem um certo grau de desenvolvimento, né, atingem um ápice a partir desse período, certo? E é nesse contexto histórico que a gente tem que situar o pensamento desses autores fisiocratas, né? Então, o pensamento deles vai refletir uma sociedade em contínua mudança, né? Uma sociedade que está sofrendo um processo de transformações estruturais profundas, tanto do ponto de vista, né, da estruturação social, né, da estrutura social desse tipo de sociedade, né, porque com a Revolução Francesa todos os privilégios, né, que eram usufruídos pelos membros do primeiro e segundo estado vão ser completamente abolidos, né? Então os privilégios da nobreza, né, do clero, né, enfim, daqueles indivíduos que construiu a classe dominante do período, vão ser completamente abolidos, né? Então você vai ter uma reconfiguração, né, a partir desse período, né, da estrutura social, né? E isso vai ser, obviamente, consolidado com a Revolução Francesa, né? Então, você vai ter uma reconfiguração da estrutura social, né? Então, você vai ter um rearranjo das classes, né? Na sociedade francesa, bem como também a França, desse período, vai sofrer também uma profunda mudança em sua estrutura econômica, certo? Em sua estrutura econômica. Ou seja, essa sociedade em transição, de uma forma de sociabilidade, que é a sociabilidade feudal, para a sociedade capitalista, a sociabilidade burguesa, vai ser o palco, né? Vai servir como ponto de partida do conjunto das análises dos pensadores fisiocratas, certo? Os pensadores fisiocratas. Então, esses pensadores, né, os dogmas, os princípios que eles vão desenvolver, né, na explicação dos fenômenos econômicos, vão refletir essa sociedade que estava, né, passando por um processo de profundas transformações, né, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista econômico, né? Então, a França está passando por transformações radicais, né, no conjunto da sua sociedade, certo? Então, a gente vai perceber isso quando a gente começar a discutir, né, os fundamentos, pressupostos ou os dogmas, né, defendidos por esse conjunto de autores. E quais são esses dogmas? Né? Quais são esses fundamentos, né, que permeiam a análise dos pensadores fisiocratas? São basicamente 5. Né? Então, eu vou aqui citar nominalmente, depois eu vou tentar discorrer sobre cada um deles para que vocês, né, possam compreender melhor. Então, o primeiro
Primeiro dogma, né? Vou citar só nominalmente, depois eu vou discutir cada um deles com profundidade. Então, o primeiro dogma, o princípio, né, é de que a economia, os fenômenos econômicos seguem uma espécie de ordem natural, certo? Então, para esses autores, né, os fenômenos econômicos, eles podem ser compreendidos tal como os fenômenos da natureza, porque eles seguem uma ordem natural. Então, esse é o primeiro dogma. Eu vou aprofundar depois, tá bom? Eu só quero citar aqui nominalmente. O segundo princípio é a defesa, né, do liberalismo, do que viria a ser depois, né, entendido como liberalismo econômico, ou seja, a defesa do Estado mínimo, certo? A defesa do livre comércio, enfim, né? Ou seja, a defesa de que a economia pudesse funcionar livre de qualquer tipo de restrição, de regulamentação, certo? Ou seja, a economia livre de qualquer tipo de entrada, certo? Que é o chamado laissez-faire, certo? Ou seja, eles vão ser o primeiro conjunto de autores, né? Os autores fisiocratas vão ser o primeiro conjunto de autores, né? Que que vão defender a desregulamentação da economia. Ou seja, que a economia possa funcionar, os sistemas econômicos, né, possam funcionar livremente. Então, esse é o segundo princípio. Então, só esse segundo princípio já mostra a importância dessa escola. Por quê? Porque esse segundo princípio é o que vai fundamentar todo o pensamento liberal que vai se desenvolver depois. Né? A defesa do Estado mínimo, do livre comércio, né? Já tem os germes, né? Da defesa da livre iniciativa. Você já encontra esse germe, né, dessa defesa da economia livre de qualquer tipo de regulamentação, de restrição, já no âmbito, né, dos escritos desses pensadores fisiocratas. Então, esse é o segundo princípio, o segundo pressuposto, né, ou segundo axioma, né, do pensamento fisiocrata. O terceiro é a ênfase na agricultura, certo? Eu vou explicar, né, com detalhes para vocês, mas eu gostaria de adiantar aqui, né, que para os fisiocratas, a única atividade produtiva é a atividade agrícola. Então, a única atividade que produz um excedente econômico é a atividade agrícola. É claro que o Smith depois vai expandir essa noção, né, do que ele consegue, do que ele compreende como trabalho produtivo, o trabalho que cria riqueza, né, para outros setores também da atividade econômica. Mas esse terceiro dogma é importante porque ele compreende uma mudança significativa no conceito de riqueza. Então, vocês devem lembrar, né, da análise dos mercantilistas, que para os mercantilistas, né, a fonte da riqueza estava no comércio, né? Então, toda e qualquer economia nacional que tivesse um superávit comercial, né, isso permitiria a essa economia acumular ouro e prata em seu território, né? Então, esse seria um indício de que esse país era desenvolvido do ponto de vista econômico. Então, o país era tanto mais rico, quanto mais ouro e prata, né, ele tivesse estocado em seu próprio território. Daí a defesa, né,
das exportações, né, e, por outro lado, né, de todos os estímulos das exportações, e, por outro lado, né, de restrições, né, a saída de ouro e prata, e também, né, a defesa de restrições para a entrada de produtos importados, né, porque na visão desses autores, né, a riqueza era sinônimo de ouro e prata, né? Então, quanto mais ouro e prata tivesse um país, mais rico ele seria, né? Então, a fonte da riqueza está no comércio superavitário, né, de um país. Aqui não. Aqui é um deslocamento do conceito de riqueza. A riqueza, né, ou a fonte da riqueza não está mais no comércio, e sim na produção. Né? Se bem que na produção agrícola, né, eles restringiram, né, conceito ou a possibilidade de criação do excedente somente a atividade agrícola. Né? Então, todas as outras atividades são estéreis, não criam excedente. Certo? Então, essa era a visão deles. Mas eles deslocaram o conceito de riqueza. Então, a riqueza não é, a fonte dela não está no comércio, mas sim na produção, né? E particularmente na produção agrícola. Então, isso já é um avanço, né, para o pensamento econômico. Isso já é um avanço significativo para o pensamento econômico. Quarto princípio é a compreensão de que a economia ela está, uma economia nacional, né, os seus diferentes elementos constitutivos, eles estão interrelacionados, certo? Eles estão interrelacionados. Por que isso? Né? Nenhuma outra escola, né, no caso a escola mercantilista, nenhum dos autores mercantilistas procuraram, né, compreender ou desenvolver uma compreensão macroeconômica acerca dos fenômenos econômicos, certo? Ou seja, mostrar como é que a riqueza é produzida e como é que se distribui, né, o fluxo da riqueza entre os diferentes agentes econômicos. Né? Então, como é que a riqueza é produzida e como ela se distribui entre os diferentes agentes da economia. Né? Até porque a preocupação central do mercantilista era o quê? Era dar recomendações de política econômica para os países. Né? Os países que estavam envolvidos, né, nas disputas coloniais, né, do antigo sistema colonial mercantilista. Não? Aqui não, certo? Os autores fisiocratas, eles não estão preocupados em dar recomendações de política econômica. Eles até dão recomendações de política econômica, né, principalmente do ponto de vista da taxação de impostos. Vou explicar mais adiante, certo? Mas eles procuraram, né, explicar, né, os fenômenos econômicos de um ponto de vista mais científico, não simplesmente estavam interessados em dar recomendações de política econômica, tal como os autores mercantilistas. Então, essa preocupação científica, né, que fundamentou os seus escritos, ou que, digamos assim, foi a força motriz de suas análises, né, essa preocupação vai fazer com que eles tratem de compreender as leis que regem o funcionamento da economia, né, trabalhando com o conceito de agregados econômicos. Né? Então, foram eles, por exemplo, que introduziram inicialmente, né, de maneira pioneira, melhor dizendo, na análise econômica, o conceito de renda nacional, que é a renda agregada. Certo? Então, essa contribuição deles, essa maneira de compreender os fenômenos como fenômenos que estão estritamente interligados, foi também uma contribuição seminal,
né? A ponto que autores como Kalecki, Marx, Keynes, Schumpeter, entre outros, né, reconheceram, né, a importância, né, da análise desses autores fisiocratas, principalmente a partir do momento que eles começaram a trabalhar com a noção de agregados econômicos, certo? E isso é de fundamental importância para vocês, né? Por exemplo, quando vocês assistem um noticiário econômico, qualquer jornalista econômico, qualquer especialista em economia, né, um seminário, etc., um professor, um pesquisador, ele sempre trabalha com agregados econômicos, macroeconômicos. Por exemplo, o PIB, Produto Interno Bruto, que vocês aprenderam lá na introdução na área econômica, que devem estar estudando agora, acredito eu, em contabilidade social. Né, o conceito de renda nacional, de produto nacional bruto, né, que não é mais utilizado, é mais renda nacional bruta hoje em dia, né, entre outros conceitos, né, entre outros agregados macroeconômicos. Então, essa tendência, né, de se trabalhar com agregados, né, o pioneirismo desse tipo de análise começa com os fisiocratas, né? Então, o conceito de renda nacional, o germe desse conceito de renda nacional, né, a gente pode encontrar dentro, né, dos escritos desses autores fisiocratas, ok? E, por outro lado, também, né, esses autores, esse conjunto de autores, desenvolveram o último dogma, o último princípio, né, que era a defesa da taxação sobre as classes produtivas da economia, certo? Ou seja, aquelas classes que produzem um excedente. Então, nessa França, nesse período, né, os autores fisiocratas como um todo, eles defendiam que os impostos fossem cobrados sobre os proprietários de terras, né? Já que era a terra que produzia excedente, era a atividade agrícola que produzia excedente. Ora, como ela era a única atividade produtiva, então o imposto tinha que recair exatamente sobre essa classe social. Por que isso é importante? Por que isso é importante? Porque isso aí é um germe ou um indício, né, do que viria a ser conhecido posteriormente como tributação progressiva na economia. O que isso significa? Né? Então, por exemplo, no debate econômico hoje no Brasil está muito presente. Né? Então, tem muitos economistas que defendem a taxação, por exemplo, sobre heranças, sobre as grandes fortunas, sobre lucros e dividendos. Então, tributação progressiva significa o quê, basicamente? Aqueles, né, aqueles indivíduos, aquelas classes, né, que que são mais ricos, né, do ponto de vista econômico, certo? Elas que têm que pagar mais impostos, proporcionalmente. Né? Isso é, digamos assim, a essência do que a gente conhece como tributação progressiva, né? Ou seja, é um tipo de tributação que incide principalmente sobre a renda e a propriedade, certo? Então, essa defesa desse tipo de tributação, né, tal como entendida ou defendida pelos fisiocratas, é o germe do que a gente vai, né, compreender posteriormente como tributação progressiva, né? Ou seja, um tipo de tributação que incide principalmente sobre as grandes fortunas, sobre quem tem mais dinheiro, sobre quem tem mais poder econômico na sociedade. Né? Então, uma boa parte dos economistas, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, defende esse tipo
de sistema tributário, né? Aliás, há muitas críticas, né, sobre a forma como está estruturado o sistema tributário brasileiro. Por quê? O sistema tributário brasileiro é regressivo, então ele incide principalmente sobre as menores rendas. E por que ele é regressivo? Porque ele incide mais sobre o consumo. Né? E se incide mais sobre o consumo, os mais pobres acabam sendo mais penalizados. Então, por muitos economistas que defendem a tributação progressiva. Se diria principalmente sobre renda e propriedade. Né? Então, tem esse debate, né, que é um debate que não é de agora, né, já é um debate bastante antigo, né, e que bastante polêmico, por sinal, e que provavelmente vocês vão, vão acompanhar aí ao longo do tempo, né. Bom, mas esse quinto e último, né, princípio, ele, só para fechar aqui, né, ele corresponde a uma espécie de germe, né, do que viria a ser essa defesa de uma tributação progressiva, né, um sistema tributário progressista, ou progressivo. Bom, então, são esses 5 princípios que a gente vai trabalhar hoje, certo? Vou tentar aqui aprofundar, certo? Cada um desses 5 princípios, e depois que eu trabalhar cada um deles, eu quero, por favor, que vocês tirem dúvidas, né? Porque o mais importante de tudo, né, principalmente para as avaliações, são esses fundamentos de cada escola que eu estou trabalhando, certo? Ou esses axiomas, esses pressupostos, ou esses dogmas, entendeu? Muito mais até do que o contexto histórico. É bom, é importante você compreender o contexto histórico, né? Sempre eu uso 10, 15 minutos para, né, dar uma pincelada. Discussão mais profunda tem que ser no curso de História Econômica Geral, né? Mas esses princípios são fundamental aqui, certo? No curso de História do Pensamento Econômico. Então, vamos ao primeiro princípio. Né? O primeiro princípio é o de ordem natural, né? Como havia argumentado anteriormente. Então, o que isso significa? O que significa a ideia de ordem natural? Para os pensadores fisiocratas, certo? O funcionamento da economia capitalista, certo? Da economia capitalista, né, que é o objeto de estudo, né, de toda e qualquer escola do pensamento econômico, certo? Que aí estamos aí falando do século XVIII, já na França, né? O funcionamento da economia capitalista, ela segue uma espécie de ordem natural. O que isso significa na prática? Significa o seguinte, que para esses autores, as leis que regem o funcionamento do sistema econômico, né? O funcionamento do sistema econômico, são leis parecidas, né? Tal qual as leis que regem os fenômenos da natureza, certo? Então, todos os fenômenos econômicos, todos os fundamentos desse tipo de economia, que é a economia capitalista, são fundamentos naturais e que obedecem a uma ordem natural, certo? Então, partindo dessa perspectiva da economia como uma ordem natural, cabe ao pensador, cabe ao economista profissional, cabe ao teórico da economia, né, descobrir as leis que regem o funcionamento
do sistema econômico capitalista, ou da economia capitalista. Certo? É isso que eles estão dizendo. Na prática, eles estão dizendo o seguinte, né? Por exemplo, o Isaac Newton, que vocês conhecem, né? Ele estudou a lei da gravidade, né? Um físico famoso. Certo? A lei da gravidade, a lei da gravidade, né? Ela procura, né, explicar uma série de fenômenos, como, por exemplo, o movimento dos planetas, né? Só para chegar aqui um exemplo mais macro, como, por exemplo, um fenômeno mais simples, como, por exemplo, a queda de um objeto no espaço, certo? A queda de um objeto no espaço. Então, se vocês pegarem aqui uma caneta e largar, ela vai cair. Não é isso? Então, esse é um fenômeno objetivo. Então, o que é que cabe ao físico profissional, tipo Isaac Newton? É explicar as leis ou as causas que regem esse fenômeno. Certo? Então, a lei da gravidade, ela procura explicar o porquê que esse fenômeno acontece dessa forma. Né? Por que você, ao largar um objeto, ele cai? Certo? Então, o físico é aquele profissional que se debruça, né, para explicar as causas da ocorrência desse fenômeno específico, que é a queda de um objeto no chão. Né? A queda de um objeto no chão. Então, o físico, por meio da análise teórica, né, da análise também experimental, ele vai procurar o quê? Esclarecer as leis, explicar a lei, né, que rege a ocorrência desse fenômeno. Aí, o que é que os autores fisiocratas pensaram do ponto de vista da economia? Eles pensaram o seguinte: cabe ao economista explicar os fenômenos econômicos, né, tal como os físicos explicam a lei da gravidade, por exemplo, ou qualquer outro tipo de fenômeno físico, né? Ou um químico também que explica o fenômeno químico, certo? Então, tanto no caso da gravidade, né, que segue uma ordem natural, essa mesma ordem natural pode ser encontrada no estudo dos fenômenos econômicos, seja eles quais forem, a inflação, a produção de mercadorias, a oferta e a demanda de um produto, o funcionamento de diferentes mercados, o comércio internacional, né, a produção agrícola, a produção industrial. Então, todos esses fenômenos também são regidos por uma espécie, né, ou funcionam de acordo funcionam melhor de acordo com a ordem natural. Então, cabe ao economista esclarecer as leis que vão reger esses fenômenos, os fenômenos econômicos, certo? Então, para esse primeiro conjunto, para esse grupo de economistas, para essa escola do pensamento, né, basta importar os métodos das ciências naturais, desculpem, física, química, biologia, por exemplo, para a economia, para esclarecer os fenômenos que regem, né, esse grupo específico de fenômenos, são os fenômenos econômicos. Né? Então, esses fenômenos também são regidos por leis naturais, tal como os fenômenos da natureza. Certo? Por exemplo, as dimensões físicas, a lei da gravidade, certo? A termodinâmica, toda essa lei, né, todos os fenômenos são regidos por leis naturais. Os fenômenos econômicos também são regidos por leis naturais. Certo? Também são regidos por leis naturais.
Então, por exemplo, só para citar aqui um exemplo, né? O direito à propriedade privada. Então, na visão desses autores, a propriedade privada é algo natural, é uma lei natural, certo? O direito, o enriquecimento pessoal também, o direito ao enriquecimento pessoal, o direito a ter propriedades, a acumular riquezas, que são as bases do capitalismo, né? Também são leis naturais, certo? Exatamente, Arthur. Como o direito à vida, né? Então, todos os fenômenos econômicos são regidos por leis naturais, certo? Então, o próprio Quesnay, por exemplo, ele compara, né, os fenômenos econômicos aos fenômenos biológicos, só para vocês terem uma ideia. É tanto que ele falava em organismo econômico, né? Se ele usa a palavra organismo, é porque ele está importando esse conceito da onde? Das ciências biológicas, da biologia, né? Então, você tem seres vivos, né? Você tem organismos, e aí você importa esse conceito para os fenômenos econômicos, a tal ponto que você trata um sistema econômico como uma espécie de um organismo, né? Que você pode esclarecer as leis, tal como você também, tal como você esclarece as leis, né? Por exemplo, ah, como, por exemplo, a teoria da evolução das espécies, por exemplo, do Darwin, né? Então, você pode fazer a mesma coisa no que tange os fenômenos econômicos, certo? Então, os fenômenos econômicos seguem uma ordem natural, certo? E cabe ao profissional da economia, ao teórico da economia, esclarecer as leis que regem esse conjunto de fenômenos. É isso que eles estão argumentando. E é a partir dessa compreensão, né, dos fenômenos econômicos como, né, expressão de uma espécie de ordem natural, né, a partir dessa compreensão é que eles vão chegar à conclusão de que as leis que regem os fenômenos econômicos, que explicam a causa desses fenômenos, né, são leis de caráter universal, certo? São leis de caráter universal. Então, isso significa o que na prática? Tá? Significa o seguinte, que se você estudar a economia brasileira, só para citar um exemplo, né? Aí você elabora uma lei que vai explicar o funcionamento dessa economia. Essa mesma lei é válida para explicar o funcionamento de outras economias nacionais, por exemplo, economia argentina, economia norte-americana, economia inglesa, francesa e por aí vai. Certo? Então, isso é importante, por quê? Essa noção de ordem natural? Porque ela vai impregnar, né, ou ela vai influenciar os escritos econômicos posteriores. Certo? Então, só para citar aqui, a economia clássica, Smith, Ricardo, né, cada um à sua maneira também enxergou esse conjunto de fenômenos como seguindo uma ordem natural, certo? Isso também está presente na escola neoclássica, certo? Na escola neoclássica também está muito presente, isso é muito presente. Então, para os pensadores neoclássicos, toda a economia é regida por leis naturais, né, e leis de caráter universal, ou seja, que podem ser aplicadas a todo e qualquer país, né? Então, por exemplo, é muito comum você ver um economista neoclássico dizendo assim, ó, a política monetária ideal é essa, a política monetária ideal é essa, a política fiscal ideal é essa.
tá? Então, por exemplo, para que um país cresça, esse país tem que aplicar essa política monetária que é vista como uma espécie de lei natural, né? Ou essa política fiscal específica, né? Então, eles prescrevem essas políticas monetária ou fiscal ou de qualquer outro tipo, ideais, né? Como recomendação para que os países adotem, né, para promover o crescimento, o desenvolvimento econômico, aí a melhoria do padrão de vida das pessoas, do ponto de vista material, padrão de vida material que eu estou falando, certo? Então, isso é muito comum você ver um autor neoclássico falando nesses termos, certo? Mas a origem disso, o pioneirismo nesse tipo de análise, né, do entendimento da economia como seguindo uma espécie de ordem natural, a gente vai encontrar nos pensadores fisiocratas, ou dentro da escola fisiocrática. Tá? Então, esse é o primeiro princípio. Alguma dúvida? Ficou complicado para alguém? Quer que eu repita? Posso passar adiante? Ficou confuso para alguém? Então, vou passar adiante. Segundo princípio, laissez-faire, laissez-passer, né? Que é basicamente, né, na tradução do francês o português, deixe fazer, deixe passar, né? Essa é a defesa explícita do liberalismo econômico, da economia livre, né, de todo e qualquer tipo de restrição, de regulamentação, né? Ou seja, a economia livre de toda e qualquer amarra, né? Ora, para esses autores, né, para esses autores, a economia ela tem que funcionar livremente. Você não pode ter códigos, leis, né, regulamentações de todo de diferentes espécies, né, sobre a atividade econômica. Então, na visão desses autores, a economia tem que funcionar livremente, certo? Tem que funcionar livremente. Isso significa o que na prática? Significa o que na prática? Primeiro, nós temos aí o esboço, né, o germe do que seria a defesa do Estado mínimo, né, no qual o Estado, né, não deveria intervir, né, sobre a atividade econômica, certo? Sobre a atividade econômica, deixando a economia funcionar livremente, livre de qualquer regulamentação, de qualquer restrição, certo? Então, nós temos, né, esse primeiro aspecto que é importantíssimo, certo? Que depois vai influenciar toda a economia clássica e neoclássica posterior, né? A defesa do liberalismo econômico, e a própria economia austríaca também, né? Ela também é influenciada por esse tipo de visão. E, por outro lado, esse princípio, essa defesa, né, laissez-faire, laissez-passer, deixe fazer, deixe passar, né, ele está diretamente relacionado ao primeiro princípio da ordem natural. Por quê? Ora, se para esses autores a economia segue uma espécie de ordem natural, se as leis econômicas são leis naturais, tais como as leis da física e da química ou da biologia, né? Então, os homens que vivem em sociedade, homens e mulheres que vivem em sociedade, né, não podem intervir, né, no funcionamento dessas leis. Não podem intervir no funcionamento dessas leis, né, sob pena, né, de condenar a economia a, a um desempenho insatisfatório. Né? Então, na visão desses autores, as economias em geral, né, a economia capitalista em geral, só um minutinho, Leandro.
ao Arthur, só um minutinho, Arthur. As economias, elas têm que seguir essa ordem natural, né? E para que ela siga essa ordem natural, ela tem que estar livre de todo e qualquer tipo de restrição, todo e qualquer tipo de regulamentação por parte do governo, qualquer agente, né, econômico, né? Pode ser também regulamentação por parte das firmas ou dos consumidores de diferentes mercados, mas principalmente do ponto de vista da ação governamental, certo? Então, para que a economia possa se desenvolver, funcionar, né, de acordo com essas leis naturais, que são as leis econômicas, né, para que ela possa seguir o seu curso natural, não é possível ou não é recomendável nenhum tipo de regulamentação, né, ou de intervenção de qualquer espécie sobre o funcionamento dos sistemas econômicos nacionais ou das economias nacionais, ou mesmo da economia mundial, tá? Então, esses dois princípios estão intimamente interrelacionados em função, né, dessa compreensão. Então, a ideia de ordem natural, né, acaba refletindo na posição ou na defesa desses autores para que a economia possa funcionar livremente. Diga, Arthur. Então, um exemplo disso, assim, a grosso modo, é que, vamos supor, se o Estado ele não pode intervir, vamos supor, se vai chover ou não, do mesmo modo ele não pode intervir no funcionamento da economia. Pode ser isso. Numa metáfora, por exemplo, eu vou explicar para você, né? Eu vou dar um exemplo diferente, mas que vai um pouco na linha do que você perguntou. Eu acho que esse exemplo é melhor, certo? Ora, vamos pensar na lei da gravidade. Vamos pensar na lei da gravidade, certo? Pensar na lei da gravidade. Na gravidade, melhor dizendo, né? A gravidade é um fenômeno que, digamos assim, que existe independentemente da nossa vontade, certo? É um fenômeno objetivo, independe do que eu penso, do que você pensa, do que qualquer outro aluno aqui do curso pensa, certo? Então, esse fenômeno, ele segue seu curso natural ao longo do tempo, certo? Ele segue seu curso natural, né? Então, mesmo que a gente intervenha, certo? A nossa intervenção não vai surtir nenhum tipo de efeito sobre o funcionamento da gravidade, certo? Eu posso até não querer, ó, eu não quero que esse celular caia aqui na minha mão, mas se eu largar ele, ele vai cair. Independe da minha vontade, não é isso? Eu sempre brinco com os alunos, né? Eu brinquei assim, ó, você pode até não acreditar na gravidade, dizer que não acredita, mas eu duvido você soltar de um prédio, do 12º andar de um prédio, sem paraquedas, não é isso? E sem proteção nenhuma também, né? E sem aquelas camas, né? Para diminuir o impacto, né? Da porrada, né? E evitar a morte. Então, essa lei é uma lei objetiva. A nossa intervenção, a nossa opinião pessoal, né? A nossa aceitação ou não vai, certo? Influir em nada na ocorrência desse fenômeno, certo? Porque o fenômeno vai ocorrer independentemente da nossa posição a respeito dele. É a mesma coisa no caso dos fenômenos econômicos, certo? Eles seguem um curso natural, eles seguem uma ordem natural, certo? Eles seguem uma ordem natural.
Ele segue uma ordem natural. Como é que se diz? Então, cabe aos agentes econômicos, como um todo, e principalmente ao governo, deixar, né, que os fenômenos econômicos sigam o seu curso natural. Entendeu? Sigam o seu curso natural. Como é que se diz? Então, não faz sentido intervir sobre a economia, já que essa economia, já que o sistema econômico segue uma ordem natural. Então, é nesse sentido a defesa deles, entendeu? Da não intervenção sobre o sistema econômico, né? Da defesa do livre comércio, né? Da livre iniciativa, da economia né? Da desregulamentação das atividades econômicas, né? Ou do livre funcionamento dos mercados. Então, isso corrobora com essa noção da economia como seguindo a ordem natural. Entendeu, Arthur? Isso é só a decorrência dessa leitura que eles têm, né? Dessa, digamos assim, dessa tentativa de importar, né, os métodos das ciências naturais para uma ciência social que é a ciência econômica, certo? Mas gravidade não existe mesmo, não. A Terra é plana e está viajando verticalmente numa aceleração de... Terra plana é boa. É verdade, viu, Luiz Henrique? Cadê o Luiz Henrique? Eu não estou vendo, só para ver rapidinho, fez comentário. Engraçado, realmente. Não, eu imaginei, né? Se você falasse só que a gravidade não existe, mas quando você falou Terra é plana, eu falei, deve estar brincando. Eu ia até comentar, mas eu acho que você já fez o comentário, né? Mas, assim, o espírito da coisa, isso é fundamental, pessoal. Né? Eu estou brincando aqui, mas isso é fundamental. E a sua pergunta é muito boa, Arthur. Certo? O que esses autores estão argumentando é que todos os princípios, todos os fundamentos ou elementos da economia capitalista são elementos naturais e não históricos. Então, a propriedade privada é um dado natural, assim como a lei da gravidade. O direito dos indivíduos de acumular riqueza, né, de adquirir propriedades, é um direito natural, assim como a lei da gravidade, assim como a gravidade, né? Assim como, por exemplo, a radioatividade também é um fenômeno natural, certo? Então, cadê ele que me perguntou sobre a igreja? Está aqui dessa turma? É o Arthur, foi o Arthur que me perguntou sobre a igreja? Ou foi da outra turma? Foi da outra turma, né? Acho que é o Carlos. Carlos é dessa turma? Eu não me lembro agora. Ele assiste ela nas duas. Isso. Carlos aqui, Carlos chegou. Carlos Eduardo da Silva, acho que é você, Carlos. Então, você me perguntou sobre a igreja, né, da condenação que a igreja, né, durante a Idade Média, boa noite, Carlos, fazia a respeito, né, fazia do lucro, da usura, etc, etc. Lembra que eu falei para você que a igreja, a reforma protestante, né, na medida em que ela alterou os dogmas da igreja, né, promoveu uma transformação estrutural, né, dos valores, dos dogmas da igreja, né, uma transformação por dentro, né, que essa transformação dos dogmas e dos valores da igreja, morais, éticos, etc., era uma exigência dos novos tempos, da modernidade, em função da transição do feudalismo para o capitalismo. Você lembra, Carlos, que eu falei isso? Você deve estar lembrado, né? Que eu falei, a igreja é uma instituição social, então ela também muda de acordo com cada circunstância histórica, né?
Até porque os indivíduos que estão na igreja são pessoas de carne e osso como a gente, né? Padres, pastores, bispos e por aí vai, né? Papa, etc, né? Eles são um ser humano de carne e osso, como eu, como vocês, etc. Então, eles também são sujeitos históricos. Né? Então, a igreja, como instituição social, ela foi reformada por dentro, né? Do ponto de vista de seus valores, né? De sua ética, etc, etc. Né? Em função dessa mudança no cenário histórico. Então, esses autores, partindo dessa concepção de ordem natural, vão tratar, né, a propriedade privada, que é um dos fundamentos da economia capitalista, vão tratar o lucro, né, vão tratar o juro, né, que é resultante da usura, né, que é o empréstimo, né, o empréstimo que é feito pelo banqueiro, né, provém da usura, né, provém do empréstimo com juros. Isso é, digamos assim, uma atividade econômica relevante, né, nesse tipo de economia que é a economia capitalista. Apesar que ele não surge com o capitalismo. Já na Idade Média, você já tinha esse tipo de atividade, né, econômica, digamos assim. Apesar que né, apesar que a usura era condenada pela igreja naquela época, né, digamos assim. Né. Pois bem, essa atividade passa a ser vista agora não como fonte de pecado, certo? Não como fonte de imoralidade, esse tipo de coisa, né? Ela passa a ser vista agora como uma ordem natural, uma lei natural, tal como a gravidade, e tal como a Terra é terra redonda, não terra plana. Quase falo terra plana, entendeu? Então, essas coisas passam a ser vistas como ordem natural, como leis naturais, tá? Então, esses autores, por exemplo, vão defender, tal como os autores liberais, que a propriedade privada é um direito inalienável e que tem que ser respeitado. Né? O direito dos indivíduos de acumularem propriedades é um direito também, né, que tem que ser respeitado, porque segue uma ordem natural, uma lei natural. Né? Então, em geral, tanto os fisiocratas como os pensadores liberais e os pensadores neoclássicos, que é mais adiante, né, depois de Smith e Ricardo, que a gente vai ver, Alfred Macho, o Bauhaus, o Menger, né, o Stanley Gibbons, são autores, né, neoclássicos. Esses autores, eles só vão defender intervenções na economia, né, intervenções no sistema econômico, que não infringam essas leis naturais. Ou seja, qualquer tipo de intervenção que recaia sobre essa ordem natural, sobre essas leis naturais, vão ser completamente, né, criticadas, né, atacadas violentamente por esses autores, certo? Por esses autores. Então, todos aqueles fundamentos, todos aqueles elementos que eu coloquei como característicos, né, da economia capitalista, produção de mercadorias, propriedade privada, né, o lucro como um objeto fundamental, né, como meta fundamental da produção, vão ser considerados como leis naturais, ou como uma espécie de ordem natural, por esses autores. E onde é que começa esse tipo de formulação teórica? A partir dos fisiocratas, certo? A partir dos fisiocratas. Então, eu quero que isso chamar a atenção de vocês para isso, que vocês vão ver, ou no debate econômico contemporâneo, na leitura de autores liberais, do liberalismo clássico, ou mesmo na leitura de autores contemporâneos ou autores neoclássicos. Né? Seja os marginalistas, né, que são os primeiros neoclássicos, ou seja o pensamento neoclássico que se desenvolve a partir do século XX. Então, essa ideia de ordem natural, a defesa do livre comércio, da livre iniciativa, né, de intervenções apenas pontuais, né, ou de intervenções apenas, defender intervenções apenas que não recaiam sobre esses elementos naturais, que eles consideram como naturais, né, constitui, digamos assim, a base, né,
o fundamento por trás, né, da formulação teórica dessas escolas, né, que compreendem a economia capitalista como uma espécie de ordem natural, certo? Uma espécie de ordem natural. Então, são os dois primeiros elementos. Ficou claro, Arthur? Agora ficou claro, né? Qualquer coisa naquela aula, não tira dúvidas, que é aquela aula que eu vou deixar, vocês podem, né, novamente, né, depois da leitura, tirar dúvidas comigo, tá bom? Que a gente vai marcar depois o tirar dúvidas. Terceiro elemento é ênfase na agricultura, certo? O que significa essa ênfase na agricultura? Para esse conjunto de autores, a única atividade econômica produtiva é a atividade agrícola. Então, o excedente econômico só pode ser produzido pela agricultura, certo? Então, é a única fonte de riqueza para os autores fisiocratas, né? A única fonte de riqueza é a atividade agrícola. Então, todas as outras atividades, a indústria, o comércio, o artesanato, né, qualquer outra atividade econômica, são atividades estéreis, eles não produzem riqueza. Né? Todo o excedente é produzido somente pela agricultura. E aí talvez vocês me perguntem, por que, professor? Ora, nós estamos numa França, né, uma França pré-revolucionária, né, uma França em ebulição, né, você tem um período de transição de uma forma de sociedade para outra, uma França de traços feudais, né, ou seja, uma França que tinha como base econômica essencial a agricultura. Era a principal atividade econômica, era a agricultura. E todas as demais atividades, né, tipo indústria, comércio, né, entre outras atividades, atividade de financiamento, por exemplo, todas as outras atividades econômicas estavam insuficientemente desenvolvidas na França nesse período. Né? Então, o pensamento desses autores vai refletir as condições econômicas da época. Né? Então, em função dessas características estruturais da economia francesa, do antigo regime, nesse período, né, aí no início aí segunda metade, né, do século XVIII, isso vai se refletir na visão deles sobre, né, a fonte da riqueza, ou a fonte do excedente econômico. Então, na visão desses autores, somente a agricultura produz o excedente. Né? Mas, apesar desse erro fundamental, né, esse conjunto de autores provocaram um deslocamento na concepção de riqueza. Ou seja, a riqueza agora não é mais oriunda do comércio, mas sim da produção. E isso foi, digamos assim, uma contribuição fundamental para o pensamento econômico. Né? E depois essa noção de que a riqueza é produzida, tem como fonte as atividades produzidas, depois vai ser desenvolvida, né, pelos autores posteriores, né? Tanto a economia clássica como o próprio pensamento marxista, né? Mas, assim, o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês é que, na visão desses autores, o excedente econômico, o que é o excedente econômico? Tá? Imagine uma empresa capitalista que começa com um capital de 10 mil reais. É pouco, mas só para dar para entender. Aí, digamos que a taxa de lucro seja de 11 mil. Né? Então, essa empresa, ela vai produzir, né, vai gastar 10 mil na compra de força de trabalho, matérias e meio de produção em geral, né? Depois que ele combinar esses dois fatores, né, a força de trabalho com meio de produção, ela vai produzir mercadorias e vai vender. Após a venda das mercadorias, o somatório da venda de toda a mercadoria deu 11 mil. Ora, ela começou com um capital de 10 mil e agora é 11 mil. Aumentou em quanto o capital dessa empresa? Hein, pessoal? Alguém pode responder? 1000, né?
Não é 1.000? Beleza, passou de 10 mil para 11 mil, acho que todo mundo compreendeu. Esses 1.000 a mais é o excedente econômico, certo? Esses 1.000 a mais aí, passou de 10 mil para 11 mil, esses 1.000 a mais é o excedente econômico. Os economistas, ao longo da história de todo o pensamento econômico, vão tentar responder a essa questão fundamental. Qual é a origem desse excedente, desses 1.000 a mais? Para os fisiocratas, está no comércio, no acúmulo de ouro e prata. Para os nossos fisiocratas, para os mercantilistas, desculpe, para os mercantilistas, né? Está no comércio. Para os fisiocratas, esses 1.000 a mais só provém aonde? Da agricultura. Certo? Só provém da agricultura. Então, a fonte desses 1.000 a mais aí, na visão dos autores fisiocratas, está na atividade agrícola, que é a única atividade realmente produtiva, que produz esse excedente de 1.000. Certo? Que produz esse excedente de 1.000. Então, é a produção agrícola que produz esse excedente de 1.000 a mais. Certo? Que produz esse excedente de 1.000 a mais. Todas as escolas do pensamento econômico vão tentar responder essa pergunta fundamental. Né? Ou seja, qual é a fonte desse excedente? Desse pequeno exemplo aqui nosso, que é 1.000 a mais. Quando vocês estudam contabilidade social, né, vocês vão aprender 3 formas de se calcular o PIB. Ótica dos fatores, né? Ótica dos fatores de produção, ótica da demanda e ótica do produto, né? Do valor final. Aquele valor adicionado é esse excedente econômico que eu estou falando aqui. Lembra? Vocês devem ter visto lá. Valor adicionado. É o que eu estou falando aqui. O valor adicionado aqui é esses 1.000 a mais. Certo? Né? Então, é só você... Você tem 3 formas de calcular. Se eu vou pegar aqui, para você calcular, você soma o valor final dos produtos, né? Subtraindo o consumo intermediário, para não correr dupla contagem. Vocês devem estar lembrados disso. Ou então, você pode contar, por exemplo, né, os gastos finais dos consumidores, né? Que é a demanda total. Você também chega ao valor do PIB. E tem a soma dos fatores de produção, soma de lucros, salários, né? Você também chega ao valor do PIB. Esse valor adicionado na economia é o que nós chamamos de excedente econômico. Certo? É o que nós chamamos de excedente econômico. Então, o excedente econômico aqui, na visão dos fisiocratas, só é produzido pela atividade agrícola. Todas as atividades não produzem excedente, não produzem valor adicionado. Certo? Não produzem valor adicionado. Então, esse terceiro dogma que eu queria chamar aqui a atenção de vocês. Diga, Arthur. Então, no caso, como eles falam que a riqueza agora passa a ser definida pela produção, essa produção ainda é baseada só na parte agrícola, né? Na parte Isso. industrial ainda não. Não. Porque o excedente é somente atividade agrícola. A indústria, para eles, é estéril. Eu estava lendo que até que os que eram proprietários de terras que usavam para arrendá-la ainda era considerado como ociosos. Não era nem estéril e nem produtivos, eram ociosos no livro do Sim, mundo. porque eles só tinham a propriedade da terra, e eles arrendavam a terra. Aí os fazendeiros, né, os capitalistas, né, fazendeiros, eles pagavam, né, uma renda pelo uso da terra, certo? Só que na visão dos fisiocratas, né, a nobreza feudal tinha direito, né, à renda porque o, o excedente era uma propriedade natural do solo. O excedente não era produzido pelo trabalho agrícola, mas sim pelo solo, é uma propriedade natural da terra. Né? Então, isso
Isso, segundo eles, justificava, né, o fato dos proprietários de terra receberem, né, uma renda, né, por parte dos arrendatários. Entendeu? Então, esse excedente, ele era fruto da fertilidade da terra. Então, isso justificava a renda que eles recebiam, os proprietários de terras. Entendeu? É nesse sentido que você tem que compreender. É tanto que essa compreensão sobre a origem do excedente, né, vai levar os autores fisiocratas a defenderem a taxação unicamente sobre os proprietários de terras. Já que todas as outras classes são estéreis, então os impostos devem incidir diretamente, né, sobre os proprietários de terras, já que o excedente ele é fruto da fertilidade do solo, certo? Então, quanto mais fértil fosse a terra, né, maior tendia a ser o quê? A renda, né, proporcionada pelo uso dessa terra para a atividade agrícola. Então, o imposto deveria ser proporcionalmente maior quanto maior fosse a produtividade da terra que estivesse sendo utilizada na produção agrícola. Entendeu, Arthur? Sim. Então, você já vê aí o germe do que seria, né, a defesa de uma tributação progressiva da renda. Né? Aqueles que ganham mais, né, que devem, o imposto deve incidir mais sobre aquelas classes ou aqueles indivíduos que têm as maiores rendas, né, que recebem as maiores rendas. Então, isso já está presente no pensamento dos autores fisiocratas. E, por outro lado, né, como último elemento, né, como último dogma, né, da análise fisiocrata, eles compreendem, né, a economia como completamente interligada, né, onde suas diferentes partes estão interligadas. O que significa? Isso significa, desculpem, significa que eles foram os primeiros, né, a tentar compreender o funcionamento do sistema econômico capitalista em termos de grandes agregados macroeconômicos, certo? Então, a noção, né, ou o germe do que viria a ser, né, entendido posteriormente como renda nacional, isso já está presente na análise dos fisiocratas, principalmente na análise do principal autor fisiocrata, que é o François Quesnay, né? Porque, como eu argumentei no início, o tableau économique, ou quadro econômico dos fisiocratas, né, é uma tentativa, né, de compreender o funcionamento do sistema econômico do ponto de vista, né, de como a riqueza é produzida e como ela se distribui entre as diferentes classes da sociedade. Certo? Para fazer isso, ele tem que trabalhar com o conceito de agregados, né? Porque ele está partindo de uma perspectiva macroeconômica. É claro que naquela época não existia essa noção de macroeconomia, né, como uma disciplina independente dentro da economia. Mas essa tentativa, né, essa tentativa de sistematização, de compreensão, né, de como a riqueza é produzida e como ela se distribui, né, ela parte de uma análise pioneira de agregados macroeconômicos e de uma tentativa de sistematização ou de uma tentativa de compreensão sistemática de como a economia capitalista funciona em termos, né, macroeconômicos, ou seja, em sua totalidade, né, compreendendo o conjunto das empresas, o conjunto das atividades econômicas, né, que
pertencentes a uma determinada economia nacional. Então, se vocês vão ver isso claramente quando a gente estudar o Tableau na próxima aula, certo? Mas aqui o importante, deixar claro é que essa visão da economia como um sistema interligado, né, compreende o germe dos estudos sobre a macroeconomia, né, e também há uma contribuição fundamental aí do ponto de vista do conceito de renda nacional, né, que vai ser desenvolvido posteriormente. Então, aí você já tem o germe, né, desse conceito, né, vai ser desenvolvido depois vai fundamentar todas as análises macroeconômicas, e também análise do fluxo ou do quadro econômico dos fisiocratas, né, do Tableau Économique, também tem uma contribuição duradoura, porque a análise do fluxo, ela vai influenciar diretamente, né, a construção do chamado fluxo circular da renda, que hoje está presente em todo e qualquer manual de introdução à economia, que vocês estudaram. Vocês lembram lá do fluxo circular da renda? Que tinha um mercado de fatores de produção, né? O mercado de bens e serviços, não é isso? E você tinha como os dois agentes fundamentais empresas e firmas. Vocês lembram desse fluxo circular da renda? Vocês estudaram, provavelmente? Então, a origem ou o germe, né, do que viria a ser esse fluxo circular da renda está no quadro econômico dos fisiocratas, né? Então, esse quadro econômico dos fisiocratas, né, constituiu o germe do que viria a ser conhecido posteriormente como fluxo circular da renda, né? E que vocês estudam até hoje, né? Os alunos, né, os estudantes de economia estudam até hoje, né? Em qualquer manual respeitável de economia, né? Principalmente manuais introdutórios de economia, né? Os manuais de introdução à análise econômica. Bom, enfim, esses são os 5 principais dogmas, as 5 principais contribuições dos pensadores fisiocratas, né? Só falta 1 minuto aqui para terminar minha aula. Esse esboço geral, cada um dos 5 elementos, deu para compreender bem? Ficou confuso? Como é que tá? Deu para compreender por parte de todos? Os demais tiveram alguma dificuldade? Isso é fundamental, vocês sabem. Tranquilo, professor, foi tranquilo. Beleza. Eu quero que você... Só tem 2 pessoas tirando dúvida, eu fico até preocupado, né? Fico até para vocês, tem que tirar dúvida. Por isso que eu estou... Né? Se vocês não deixarem, eu acabo... Né? Explicando rápido as coisas. Até porque a gente tem muita coisa ainda para explicar, né? Então, só são 30 aulas, não é mais 36, então a gente tem que dar uma acelerada aí no processo para cobrir todo o programa. Bom, então, na próxima aula, vamos tratar do quadro econômico dos fisiocratas, né? Eu vou explicar o quadro com detalhes, né? Vou projetar aqui o quadro econômico para a gente ver, né? Para tentar compreender como a riqueza é produzida e como ela se distribui entre as diferentes classes da sociedade, né? De acordo com a leitura do Gesner. Ok? Então, boa noite a todos, um bom descanso. Na aula de quinta-feira, eu vou fazer uma aula síncrona para a turma 2, e para vocês, que vai ser a aula complemento dessa aula, né? Para finalizar a discussão sobre a fisiocracia, eu vou mandar depois a gravação como aula assíncrona do dia 23, tá bom? Então, boa noite a todos e bom descanso.